A noite caiu como uma manta grossa sobre a serra. Valentina caminhava lento, a maleta de madeira presa na mão pela alça gasta, e Gitana seguia ao lado, mais alta que a menina, com o vapor do corpo formando pequenos fios de ar no frio. Atrás delas, lá escondida, jazia muda e vazia, uma casa de barro com janelas quebradas, o portão pendendo, as marcas de machado na porta que os tios deixaram como se tivessem lacrado memórias. As pessoas na estrada olhavam, alguns murmuravam, outros desviavam o olhar. As risadas que ouviu na manhã, "Você só tem a vaca", ecoavam agora como pedras no bolso. Valentina não respondeu. A maleta pesava menos do que a vergonha, e Gitana pesava muito menos do que a responsabilidade. Havia nela um peso que não se via, lembranças da mãe costurando rebozos, da panela de queijo no fogão, do som das mãos que ordenhavam com calma. A serra cheirava a barro molhado e pinho, o vento trazia um eco de passo, de cão ao longe, do mugido baixo que lembrava a casa. Ela enrolou o rebozo em volta do ombro como uma promessa. A madrugada a aguardava, longa e silenciosa, e ela sabia que antes do amanhecer teria de colocar as mãos no trabalho outra vez. Se você ficou até aqui, convidei você para acompanhar a jornada de Valentina. Fique até o fim desta história. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe um like se essa história tocar seu coração. Compartilhe nos comentários a palavra refúgio para espalhar esperança e continue comigo agora para ver o que acontece quando alguém decide transformar uma situação em destino. Quando o sol ainda não tinha força, Valentina já escutava os sons do curral. Gitana, paciente, inclinou a cabeça e permitiu que a menina tocasse o úbere. A primeira ordenha foi lenta, quase ritual. A mão que fazia o movimento lembrava outra mão, mais firme, mais quente, que havia ensinado o passo certo entre sacrifícios. O leite escorria espesso, com um cheiro doce de terra e flor de agave. O balde inteiro tremia na luz pálida, enquanto o suor caía aos pingos. Ela guardou 2 litros para si, 2 para vender no mercado e um pouco para provar em silêncio, como se o leite tivesse direito a ser comemorado. A cidade mais próxima, San Miguel, fica a 1 hora de carro por estrada de terra quando as chuvas não fazem buracos demais. Valentina não tinha carro. Tinha 6 horas de caminho a pé até a praça do mercado, mas tinha Gitana e um velho saco de lona para carregar pequenos potes de leite. Nas primeiras manhãs, vendeu a leite às senhoras na porta das igrejas, trocou por pão na padaria de Dom Arturo, que era o primeiro a lhe oferecer um sorriso e um pedaço de bolo de milho. Dom Arturo, com os braços cobertos de farinha e uma voz que sempre guardava uma fatia de bondade, não perguntou por que ela caminhava com uma maleta e uma vaca. Ele apenas lhe deu pão e apontou para o mercado, dizendo que ali havia gente que compra leite e que o dono da sorveteria conhecia um senhor que fabricava queijo. No mercado, entre bancas de frutas e tendas de couro, Dona Remédios trabalhava como quem tece destinos com palavras. Ela olhou para Valentina com olhos que mediam sinceridade e necessidade e ofereceu um espaço na sua banca de ervas para que a menina deixasse frascos com leite fresco. Foi Dona Remédios quem apresentou Valentina a rotina dos preços. Aqui se aprende a negociar com voz firme e costume de café forte, disse ela. Não se entrega ao coração de graça, se aprende a pedir o que precisa. E com essas palavras, Valentina aprendeu a embalar o leite em potes amarrados com pano, a conversar com clientes que voltavam por hábito e a recolher moedas que, somadas, começavam a desenhar um caminho. Mas a rotina era pouco para aquilo que o vazio pedia. O leite era sustento, mas não era futuro. O queijo, esse produto antigo da memória da mãe, era promessa, densidade que se transformava em dinheiro, preservação que contava história.
Numa tarde em que o frio apertava e o mercado enchia de vozes, Valentina ouviu de relance um comentário sobre uma queizeria abandonada fora da vila, uma casa com piso de pedra e forno de barro que havia pertencido a uma família que emigrou. A ideia precisou de pouco tempo para germinar. Se tivesse um lugar para trabalhar, água quente e um pouco de prensa, talvez pudesse transformar o leite em queijo. Um queijo que se vendesse melhor do que litro a litro. Um queijo com memória. Foi então que apareceu Dona Isabel. Encontraram-se numa encruzilhada de terra e sombra. Dona Isabel vinha de El Refúgio, um lugar que o nome já dizia tudo. Um antigo rancho cuidado com paciência. Era uma mulher de mãos grossas e olhar duro, com um rosto que o sol tinha marcado em linhas que eram mapa que ruga. Havia nela algo que lembrava uma promessa, a firmeza que protege e não pergunta demais. Quando Valentina falou da maleta, da vaca e do sonho de um queijo que pudesse pagar um telhado, Isabel apenas fez sinal para que seguissem. Ofereceu abrigo sem perguntas. Aqui não se gasta palavra à toa, disse, se gasta a pena no trabalho. E Valentina, cansada, aceitou. El Refúgio tinha cheiro de madeira queimada e de panela de cobre. Havia uma sala com uma mesa grossa, um quarto com uma colcha velha cheia de anos e um quintal com uma pequena lareira para pansar. Gitana pegou seu lugar ao lado da porta, como se entendesse que aquele podia ser um lar temporário ou definitivo. Dona Isabel observou a vaca com olhos de quem calcula e de quem se surpreende facilmente. Ela tem boa postura, disse, tocando o dorso com um gesto que lembrava respeito. Os dias ali passaram lentos e o trabalho foi se tornando endereço. Valentina limpou a queizeria com as mãos, raspando sujeira antiga das paredes, recolhendo fragmentos de prensa e polindo o cobre das panelas. Dona Isabel ensinou-lhe o segredo do curado, como medir a temperatura pela pele da massa, como sentir o ponto certo do coágulo com a ponta do dedo, como virar o pano e apertar a prensa sem pressa. Era uma ciência antiga, uma receita passada em voz baixa entre mulheres que contavam segredos de sal e sueiro como heranças. Valentina absorveu tudo. Cada som, o cair do sueiro, o rangido da prensa, o murmúrio do vento na lona, passou a ser parte de um compasso novo. O processo era demorado. Primeiro vinha a ordênia, agora mais regular, mais confiante. Depois, a fervura lenta do leite, a adição do coágio, o silêncio que sempre se faz enquanto se espera o coágulo. Valentina aprendeu a cortar com a espátula, a mexer com ritmo. O aroma do queijo, quando começava a firmar, era um perfume de lar, quente, terroso, com um leve azedume que lembrava doçura. Nos dias frios, ela segurava os recipientes próximos ao peito como se o queijo fosse um bebês. À noite, dormia ouvindo o som distante do rio e o bater regular do pé da vaca. Vender o queijo foi outro aprendizado. As primeiras peças eram pequenas e feitas para consumo próprio. A primeira venda verdadeira aconteceu numa manhã em que Valentina levou 2 pedaços para a padaria de Dom Arturo. Ele provou com a reverência de quem reconhece o que foi feito com mãos e história. Tem gosto de campo, disse, os olhos brilhando. Conseguiram vender rápido. O boca a boca começou a funcionar como uma teia que puxava clientes de outras bancas. A padaria passou a encomendar. Com o tempo, Dona Remédios levou a notícia a feiras e senhoras de mesa e as encomendas aumentaram. Os encargos aumentaram junto com a confiança. Valentina começou a guardar dinheiro para um projeto que só existia em seu peito. Comprar o próprio rancho de volta, ou, se isso não fosse possível, adquirir um terreno para expandir El Refúgio. Cada venda era um tijolo, cada cliente fiel um testemunho. O nome que surgiu para os que iam buscar a encomenda foi simples: Mendonça e Morales. 2 famílias, 2 histórias, uma nova promessa. O símbolo era gitana, sempre presente, e o rebozo que Valentina enrolava como se fosse uma bandeira.
Mas as notícias correm rápido em vilarejos. Jacinto, que carregava recados por toda parte, trouxe um dia um sussurro pesado como pedra. Ricardo e os tios estavam se mexendo. Tinham cartas, papéis, o tipo de documento que se usa para fazer valer o direito de quem tem poder e esquece humanidade. Valentina sentiu um frio que não vinha do vento. Ricardo, o homem que traiu a casa que deveria cuidar, agora era a sombra que reemergia para arrancar o que a menina tinha conseguido com suor. O medo era legítimo, a raiva discreta. Dona Isabel apertou a mão dela com firmeza e disse: "Eles acharam que você só tinha a vaca, eles não sabem contar." Não era consolo, era promessa de que algo se faria. A primeira investida foi sutil. Uma tarde, homens chegaram ao mercado com papéis enrolados. Procuraram Dona Remédios e exigiram saber quem vendia queijo no nome da menina. A voz de um deles era de quem chega com intenção silenciosa. A comunidade observou e alguns recuaram. Outros, que haviam visto Valentina no mercado e saboreado o queijo, ergueram a voz em sua defesa com a simplicidade dos que têm fome e sabem da procedência do pão. Havia ali um equilíbrio frágil, a lei nos papéis contra a lei das ruas e das mesas. Valentina, que até então aprendera a negociar preço e textura, agora precisava aprender a falar em frente a pessoas com títulos e promessas de justiça. Não queria brigar, queria continuar fazendo o que sabia. Mas a vida costuma colocar pessoas com vontade de tirar o pouco conforto que se ganhou. A noite em que ouviram passos na estrada foi diferente. Não era o vento que atravessava galhos, era um som calculado, como se alguém tentasse medir o medo nas tábuas do chão. Gitana levantou a cabeça, no escuro, como sentindo que a ameaça era real. Dona Isabel fechou as portas com cuidado e posicionou-se entre Valentina e a noite. "Se tem lâmpadas, tem medo de ver", murmurou, mais para tranquilizar do que para explicar. As lanternas foram acesas durante minutos que pareceram horas. Houve uma tentativa de arrombamento, um empurrão que fez o portão ranger, vozes roucas que queriam que alguém saísse. Não houve sangue, apenas o impacto moral do ataque. A certeza de que a violência poderia escalar. Os homens que tocaram a porta não eram do povo comum. Haviam vindo com ordens e documentos, e segundo se contou depois, uma promessa velada de que a propriedade seria reivindicada em favor de quem tivesse o título mais bem assinado. A intervenção policial foi tardia, como costuma ser em estradas, mas quando chegou, aconteceu porque o povo havia ligado e porque um vizinho não suportou ver a injustiça. Havia naquela noite protesto e gritos. Dona Isabel falou com firmeza. Valentina, apesar do medo, sentiu-se coberta pela presença das pessoas que agora não a viam mais como a menina da maleta, mas como alguém que trabalhou e que era parte daquela economia de proximidade. A notícia do ataque trouxe consequências. Ganhou forma na manhã seguinte quando o senhor Fernando Aguilar, um homem que tinha olhos mais atentos a negócios do que a compaixão comum, apareceu na porta de El Refúgio. Ele era um comprador da cidade, contrato de gente grande, e veio porque havia ouvido falar de um queijo que lembrava a infância. Ao ver Valentina, viu mais que uma produtora, viu disciplina, talento e uma história vendável. Sua oferta foi direta, volume maior, pagamento em prazo justo e uma condição que fazia as pessoas franzirem a testa: assistência para reclamar os direitos na cidade, ajudando a pagar custos de cartório e advogado. Para Valentina, aquilo soava quase imenso demais. Mesmo assim, aceitou. Era a chance de transformar o que era defesa em avanço. As semanas seguintes foram labuta dobrada. A queseria trabalhou em 2 turnos. Gitana teve alguém para cuidar dela quando a rotina exigia viagens. E Valentina, por vezes, mal enxergava do sono. A prensa rangia como música, e o sueiro escorria com regularidade de hora marcada. O queijo ganhou rótulo simples. Era feito à mão, sal moderado, cura de 7 dias para as primeiras peças e 15 para as maiores. Os fregueses começaram a vir de longe.
Havia um prazer, pequeno e poderoso, em ver os clientes voltarem com o olhar feliz, como se o queijo tivesse devolvido a casa. Mas Ricardo não desistia. As cartas chegaram com burocracia e ameaça subjacente. Um notário que se supunha neutro parecia inclinado a favorecer quem tinha documentos mais polidos. A pergunta que pendia no ar era essa: como provar que o trabalho, o suor e o tempo também pesavam na balança das posses? Como provar que a vaca, por direito moral e prático, pertencia a quem cuidava dela? Valentina aprendeu que haveria batalhas fora do curral e que as que se dão com papel exigem testemunhas, provas e a coragem de expor memória e sofrimento em juramentos. Em uma tarde clara, quando o queijo recém-prensado ainda cheirava a fumaça do forno de barro, Jacinto voltou correndo ao rancho trazendo outra notícia. Ricardo estava preparando uma viagem formal para São Miguel. Tinha advogados, disse ele. Valentina sentiu o mundo que vinha construindo tremer como se fosse mesa mal colocada. Dona Isabel pegou a mão dela firme. Vamos recolher tudo aquilo que pode falar por nós, falou. Os vizinhos, os papéis das vendas, o senhor da padaria. Vamos juntar quem conhece o sabor do nosso trabalho. Não se tratava apenas de contestar, mas de transformar o reconhecimento popular em prova ante a lei. Na noite que antecedeu a ida à cidade, o silêncio teve o gosto de expectativa. Valentina ajeitou os potes, contornou as horas cozinhando um pouco mais de queijo para vender no caminho, e dormiu com Gitana encostada na porta, como guardiã. Sonhou com a mãe, com uma cozinha iluminada por uma vela e acordou com o calor do fogo que os primeiros clientes fariam no dia. Ao embarcarem para São Miguel, levavam mais do que comprovantes. Levavam testemunhas, rostos e sabores. Quando as rodas pisaram a estrada de terra, Valentina olhou pela janela do caminhão e viu a serra se estender, fazendo-se promessa e lembrança. Havia medo, sim, e havia também aquela certeza tênue que vinha de todo o trabalho bem feito. Que o labor revela caráter, que a paciência é um documento que não se assina, mas se prova. Ela segurou a maleta com força. Gitana, acomodada em um canto, parecia compreender que estavam indo para um lugar onde as palavras teriam peso diferente do que na praça. E enquanto a cidade se aproximava em fumaça e poeira, Valentina repetiu para si uma frase que aprendera com Dona Isabel. Quem planta com as mãos, colhe com dignidade. Havia muito por vir. Depoimentos, portas que se cerrariam, portas que se abririam e um tribunal que teria de ouvir não só papéis, mas vozes. A primeira audiência ainda estava por marcar. O caso começava a desenrolar-se com lentidão necessária e pressa urgente. Mas enquanto a estrada levava o caminhão para a cidade, a queseria vibrava atrás como pulmão ainda batendo, e a palavra Mendonça e Morales começava a correr como promessa entre senhoras de mercados e padeiros. O sol dessa manhã em São Miguel pegou Valentina de surpresa com seu calor seco. Ela desceu mais alta do que lembrava, com um peso novo nos ombros, a responsabilidade de que a justiça não fosse apenas letra, mas atitude. Os rostos que verá no tribunal não eram estranhos ao mercado. Eram aqueles que haviam comido seu queijo e que agora teriam lugar para dar testemunho. Havia na cidade o rumor de negociações e o perigo de que o poder do papel e do notário falassem mais alto que a voz do trabalho. Mas havia também o cuidado do senhor Fernando e a disposição de Dona Remédios em puxar testemunhos. Valentina respirou fundo. Era hora de transformar a dor em argumento e o medo em presença. Do outro lado da praça, um homem com papéis observava como quem pensa em encerrar um capítulo. Ricardo, distante, mais frio do que antes, preparava-se para reivindicar. A presença dele pulverizava a noite anterior de segurança. Para Valentina, era chegada a hora de mostrar que você só tem a vaca não define ninguém, que a vaca era muito mais que animal, era laço, trabalho, memória.
E que a menina com a maleta, que riu e chorou e curou o medo com queijo e suor, tinha diante de si uma comunidade que escolhia ficar do seu lado. A história seguia seu caminho. Os primeiros passos rumo ao tribunal, a articulação das testemunhas, as estratégias que misturam lei e boca cotidiana. Havia ainda a luta por dias, noites de pressão e talvez novas investidas dos que não desistiriam sem ver a ruína. Mas havia também mãos que se uniam, compradores que acreditam e um queijo que, mordido, contava uma história que ninguém poderia apagar. Valentina aprendeu a transformar humilhação em alimento, desprezo em renda e solidão em rede. E foi com essa mistura de medo e determinação que os próximos dias começaram a desenrolar um novo capítulo. O comparecimento na prefeitura, a fala das testemunhas, a revelação de um documento antigo no qual o notário se contradizia. A vida começava a se desenrolar como um novelo que, puxado, mostrava fios de corrupção e de coragem. Mas essas cenas precisam ser contadas com calma. Ainda havia muito chão entre o mercado e a sentença final, e cada passo exigia cautela e coragem. Valentina entrou na praça com Gitana ao lado e sentiu pela primeira vez em semanas que a vaca e a maleta eram apenas começo de algo maior. Ela carregava agora a história de uma família que não a tinha mais. O rebozo herdado enrolado no ombro e a certeza de que, não importa o que viesse, ela já havia comprado algo que ninguém poderia tirar, a própria dignidade construída no trabalho. E naquela manhã, quando Dona Isabel a abraçou antes de entrar no prédio onde se faria a primeira audiência, Valentina entendeu que o rancho, o queijo e a comunidade eram partes de uma mesma casa. Uma casa que se reconstrói a cada gesto de coragem. O caminho até a porta do tribunal ainda estava marcado por incertezas. Havia palavras por dizer, testemunhos por alinhar e, sobretudo, a necessidade de que a justiça visse mãos e não apenas assinaturas. Valentina respirou fundo, ajeitou o rebozo sobre os ombros e pôs um último pedaço de queijo na sacola para o longo dia que viria. Ela sabia que, depois da audiência, nada voltaria a ser exatamente igual. E sabia também que, se perdesse, teria de continuar. Se vencesse, a vitória seria de muitos. Havia esperança, e havia o trabalho para torná-la real. A porta do prédio rangeu como quem anuncia acontecimentos que não aceitam adiamento. Dentro, o ar era mais fresco, carregado de papéis e de vozes baixas. Bancos de madeira alinhavam-se sobre os quadros que lembravam autoridades passadas. Um balcão separava a sala onde os oficiais movimentavam-se com pastas e carimbos. Valentina sentiu a maleta pesar no braço, não só pelo conteúdo, mas pelo significado que aquelas poucas peças de queijo e um saco de papel haviam ganho. Gitana permaneceu junto ao pé dela, o olhar atento como se entendesse que ali se jogava algo maior que o costumeiro percurso até o mercado. Do lado de fora, Dona Isabel ajeitava o rebozo e murmurava instruções com a experiência de quem já passou por corredores de decisões. Dona Remédios caminhava com passos curtos, porém firmes. O senhor Fernando trazia no rosto uma expressão que misturava cautela e resolução. Havia outros, padeiros, vendedores de frutas, um rapaz do armazém que conhecia os horários de ordenha, a menina que correra com a notícia do queijo premiado. A praça inteira parecia ter se condensado naquela antessala, cada rosto um testemunho vivo do trabalho de Valentina. Quando chamou-se à audiência, o murmúrio acalmou. O juiz, de expressão cansada e gesto seco, pediu ordem. Ricardo e seu advogado ocuparam a cadeira contrária com a postura de quem confia em papéis bem alinhados. O advogado, um homem de fala precisa, trazia no ar uma frieza calculada. Valentina ouviu o som de suas próprias respirações como algo que vinha de longe. Era preciso começar. Peço a palavra, disse o advogado de Ricardo, e sua fala desfiou pontos formais, datas, registros, contraditórios técnicos que, em primeira escuta, pareciam dissonantes com a memória popular do queijo vendido na feira.
O juiz acatou, mas olhou para Valentina como a dizer que cada parte teria seu tempo. Era a vez dela falar. A voz que saiu tremia por um instante, depois ganhou densidade quando Valentina explicou, sem rodeios, o que havia sido feito. O cuidado com o rebanho, as madrugadas no curral, a fórmula do queijo passada de mãe para filha, os compradores que vinham de outras vilas, o pequeno móvel que era o abrigo de sua família despedaçada. Não pediu pena, pediu reconhecimento do trabalho. As testemunhas convocadas pela defesa ocorreram em fila. A dona da padaria, que dizia jamais ter visto documento nenhum transferindo a propriedade. Um comerciante que assinava em nota ter comprado lotes de queijo semana após semana. O garoto que ajudava na ordenha e descreveu a rotina. Dona Remédios entrou na sala com a simplicidade de quem não precisava de enfeites. Sentou-se, respirou e contou como Valentina lhe levava queijo quando sua filha adoecera, como a mulher lhe emprestara a bolsa para a missa e como, numa manhã de inverno, Valentina regimentara vizinhos para socorrer uma vaca ferida. Havia na fala dela uma autoridade de quem testemunha ações, não documentos. O advogado de Ricardo, velho em tática, tentou desarmar cada depoimento com perguntas rápidas. Você assinou algum recibo indicando ser a dona? Havia contrato escrito? A vaca estava registrada em algum livro? Para cada questão técnica, ele buscava uma sombra de dúvida. Algumas pessoas, sem alfabetização formal, encontravam-se em desvantagem. Suas palavras precisavam ser ouvidas com olhos que entendessem o valor do trabalho cotidiano. Quando chegou a vez do senhor Fernando, sua voz, antes calma, enrijeceu-se e trouxe um conhecimento diferente. Havia, em sua gaveta, papéis antigos que o notário entregava àquele que cuidava dos contratos da praça. O senhor Fernando explicou que muitos anos antes, documentos circulavam que tratavam de cessões e contratos, e que, por vezes, a letra do papel não correspondia ao acordo oral firmado entre famílias. O advogado adversário esboçou um sorriso contido. Havia, pensou ele, manobra para transformar tradição em artigo de fé, e fé não pesa nos cartórios. Foi então que Dona Isabel, com mãos que ainda guardavam o cheiro da cura do queijo, pediu ao juiz permissão para apresentar algo que mudaria o tom da audiência. Um documento antigo que um conhecido trouxera, encontrado entre folhas velhas do escritório do notário. O juiz, surpreendido, autorizou àquelas alturas a leitura do documento no plenário. A folha era amarelada, as linhas tremidas por tinta antiga. Valentina não sabia ler com fluência, mas reconheceu assinaturas que vira em outros papéis. Um carimbo aqui, uma assinatura quase apagada ali. O mais importante, porém, era a frase escrita à mão na margem, onde o notário havia registrado uma condição. Transferência condicionada à comprovação do acordo entre as partes, não por simples comutação de nomes. Era uma ressalva que contradizia a versão mais recente apresentada por Ricardo. Uma ressalva que mostrava que, naquela época, o notário conhecia limitações à transferência que depois fora ignorada. O advogado de Ricardo levou a mão à testa. O juiz franziu o senho e pediu silêncio. Havia ali um espaço para contestação. Alguém poderia alegar falsificação, poderia alegar que o documento fora plantado. A defensiva do advogado esquadrinhou o papel por contradições técnicas. O selo não correspondia, a tinta parecia mais viva do que esperado. Mas já era tarde para que o simples gesto de apresentar a folha não mudasse a percepção pública dentro da sala. Um silêncio espesso tomou a plateia. A presença da comunidade pesava agora como testemunha coletiva. Documentos e testemunhos cruzavam-se numa trama que já não permitia deslizar-se por atalhos. O juiz, com a autoridade de quem busca ordem, anunciou que mandaria periciar o documento e ouvir mais depoimentos em nova sessão. Marcou data e levantou-se, encerrando aquela etapa, mas sem que nada estivesse selado. Havia uma pausa, não uma derrota, nem uma vitória definitiva. Ao saírem, a praça recebeu-os com o calor do meio-dia. Pessoas falaram baixinho, uns para os outros, outras rindo com um ar de esperança.
Ricardo saiu com o rosto fechado. Seu advogado murmurava instruções. Alguns cochichos insinuaram reuniões entre os poderosos, possibilidades de pressão. Valentina sentiu o peso de olhares que iam da compaixão até a curiosidade de quem repara na coragem de uma mulher que enfrenta cartórios por queijo. Dona Isabel segurou tua mão, apertando-a. Você fez o que precisava. Dona Remédios enxugou os olhos. O senhor Fernando falou de buscar arquivos, de conversar com o velho rapaz que trabalhava no cartório anos atrás, de procurar testemunhos que pudessem confirmar a autenticidade do papel. Nas semanas seguintes, a vida da queseria tornou-se uma extensão da luta. Entre as horas de produção e os intervalos entre as queixas e pedidos, Valentina recebeu visitas. Compradores antigos surgiram trazendo pequenas somas, outros ofereceram declarações por escrito. Um jornaleiro passou a escrever notas discretas sobre o caso, e o rumor espalhou-se para vilas próximas. Mas também vieram recados, uma oferta de acordo baixinho, proposta que cheirava a ameaça disfarçada de facilidade. Ricardo, através de terceiros, insinuou que desistir talvez fosse mais sensato, que o desgaste público poderia consumir o pouco que Valentina tinha. Ela recusou, não por heroísmo impensado, mas porque perder equivaleria a um reconhecimento de que o trabalho dela cabia em etiqueta de papel e não no corpo da comunidade. Numa tarde em que o vento anunciava chuva, o senhor Fernando trouxe consigo o velho rapaz do cartório, agora com cabelos grises e mãos que tremiam um pouco. Ele entrou na queseria como quem volta a uma casa que conhecera e sentou-se com muita humildade. Contou à mesa como, naqueles anos, o notário assinava e reescrevia papéis conforme pressões recebidas, como a escrita, por vezes, fora mais uma interpretação do que a realidade. Falou de uma vez em que um contrato fora alterado à margem para favorecer quem tinha amigos na cidade e da vergonha que sentira. As palavras do velho foram uma escada. Aquilo que antes era apenas suspeita transformou-se em testemunho com voz. Valentina anotou cada nome, cada data, com a mesma reverência com que enrolava cada forma de queijo. Gitana deitou-se no canto e observou, como se acompanhasse um conselho que havia se tornado vital. Havia riscos, havia também caminhos de comprovação. O advogado de Valentina, agora mais preparado, começou a traçar uma estratégia. Perícias nas assinaturas, coleta de testemunhos adicionais, uma petição para examinar os livros do cartório que poderiam ser encontrados em depósitos antigos. A pressão legal se intensificou, mas a pressão social também. Num sábado, enquanto Valentina trabalhava curando queijos ao ar livre, chegou uma carta sem remetente colocada sob a porta. Era um simples envelope marrom, com 2 palavras no exterior: pela verdade. Dentro, um saco de folhas amareladas e uma lista de nomes. As folhas continham notas do próprio notário, anotações sucintas com datas e pequenas referências a acordos orais. A lista de nomes incluía pessoas que agora viviam em outras cidades, alguns já falecidos, outros facilmente localizáveis. A presença daquele envelope, anônimo e ao mesmo tempo generoso, trouxe alívio e um frio na espinha. A comunidade, que até então se concentrava no ato de consumir o produto, começava a ver o queijo como documento em si. A prova viva de uma habilidade, um modo de vida, uma memória que resistia ao jogo de papéis. Quando se aproximou a nova sessão no tribunal, as expectativas estavam divididas. Para Valentina, cada batida do coração era medida. Medo de perder, medo de sofrer retaliação, esperança de ver o trabalho reconhecido como algo além do papel. No dia marcado, a praça voltou a se encher. O noticiário local enviou um repórter. A notícia do documento e do envolvimento do notário velho ganhara a atenção. Ricardo apareceu mais contido dessa vez, e seus aliados pareciam medir cada gesto.
A sala de audiências recebeu uma equipe de peritos convocados para analisar a autenticidade do papel. As perguntas tornaram-se técnicas, a linguagem legal ganhou um peso novo que Spocheté fazia com que os termos soassem como golpes. O perito pediu calma, examinou a tinta, a fibra do papel, a ordem das assinaturas. Explicou com paciência o que poderia ser constatado sem sombra de dúvida e o que exigiria mais tempo. No fim do dia, o resultado parcial veio como um suspiro. Havia indícios suficientes de autenticidade para seguir adiante com a investigação. Não era sentença, mas era rompimento da narrativa advogada por Ricardo. Do lado de fora, depois da audiência, os rostos soltaram-se num misto de alívio e cautela. Havia quem cantasse baixinho uma música de vitória. Havia quem olhasse para Valentina como se ela fosse um pilar. Ela, por sua vez, sentiu-se pequena e grande ao mesmo tempo. Pequena porque sabia que tudo poderia mudar. Grande porque agora reconhecia o impacto de sua persistência. Mas a história não terminava. No caminho de volta para a queseria, Dona Remédios segurou-a pela mão com firmeza e falou baixinho. Eles vão tentar mais uma vez, menina. Não é só no tribunal que se decide. É nas decisões de quem compra, de quem fala no mercado, de quem não se cala. Valentina ouviu e respondeu com a simplicidade que aprendera na lida. Não vou ceder, não é só por mim. E assim, ao atravessar a praça onde o sol começava a cair em faixas douradas, ela percebeu que a luta ali era a materialização de uma casa reconstruída. Cada pedaço de queijo embalado, cada testemunho registrado, cada conversa em cantos escuros, tudo fazia parte de um esforço maior para que trabalho valesse mais que papel forjado. A noite trouxe consigo conversas longas. No lar que servia de oficina e abrigo, a família que não tinha mais achou maneira de se formar em torno do forno. Valentina lavou as mãos, sentou-se e olhou para a gitana adormecida. Era cedo para descanso. Havia caminhos que tinham de ser seguidos. Localizar os nomes da lista, preparar-se para a próxima audiência, fortalecer laços com outros mercados. Havia também a promessa de que, acontecesse o que acontecesse, o sabor do queijo continuaria a contar a história daquelas mãos. E enquanto as luzes da rua se acendiam uma a uma, a queseria parecia pulsar com uma vida nova, não a da vitória pronta, mas a da resistência em curso. Lá fora, o rumor de que a cidade toda agora dizia Mendoza e Morales vinha e ia como vento. E Valentina guardou dentro do peito a certeza de que, mesmo que as portas se fechassem, havia um modo de abrir novas, abrindo a boca e contando, mostrando o trabalho e chamando a comunidade para ser juíza das verdadeiras posses. Havia mais audiências por vir, mais documentos a serem examinados e talvez encontros em que o poder tentaria calar aquilo que agora tinha voz. Mas havia também a rede que se tecia, firme como um rebozo bem trançado. Valentina adormeceu com o imaginário de prateleiras cheias, o cheiro do leite ainda na roupa e a certeza de que, ao amanhecer, voltaria ao trabalho com a mesma coragem de antes, só que agora acompanhada por muitos. E a história continuava a se mover, lenta e determinada, entre cartórios, mercados e corações dispostos a não deixar que o valor do trabalho se perdesse em papéis mal lavrados. Ao amanhecer, a queseria acordou antes do sol. Valentina acendeu uma lâmpada e, entre o vapor que saía do leite quente, sentiu novamente o corpo responder ao chamado antigo. Mãos trabalhando, olhos atentos, a respiração medida pelo tempo do coalho. Gitana encostou-se às suas pernas como se soubesse que a dona precisava daquela companhia firme. Do lado de fora, a rua ainda trazia os sinais da noite, latas amassadas, um cartaz arrancado pelo vento. E perto dali já se ouviam vozes de vendedores preparando suas barracas. Dona Remédios entrou com um saco de pão. Trazia na face a marca das noites curtas e dos dias ocupados, mas também um brilho de resistência que não cabia em palavras. Trouxe pão para a prova de hoje, disse ela, como quem entrega um amuleto. Vamos mostrar que não há documento que compre o que o povo sabe reconhecer. Valentina sorriu cansada.
Havia cadernos com anotações espalhados sobre a mesa, nomes riscados, horários de entrega, pequenas frases que lembravam sabores únicos. Depois de semanas de interrogações e idas ao tribunal, compreender a necessidade de traduzir o trabalho manual em provas palpáveis tornara-se uma tarefa cotidiana. Enquanto preparavam as amostras, chegaram Fermim e Lupe, dois feirantes que compravam queijo de Valentina e sabiam reconhecer quando alguém usava de má fé. Fermim colocou sobre a mesa uma folha dobrada com assinaturas e algumas notas que recolhera no mercado. Lupe trouxe um mapa mental do circuito de vendas naquela parte da cidade. Ricardo tem gente que vai ao mercado só para perguntar preços, disse Fermim, baixando a voz. Quando a pergunta é insistente, acabam esquecendo que estavam de serviço. Mas Lupe conversou com muitos. Alguns ouvem rumores, outros contam o que viram. Lupe cruzou os braços e respondeu com firmeza. E não são só rumores. Ouvi dizer que levaram um trator cheio de mercadorias a uma mercearia fora do circuito, para dar impressão de oferta. Querem confundir compradores. Valentina anotou cada palavra. O trabalho de prova agora era também trabalho de memória. Era preciso amarrar testemunhos, datas, entregas. Era preciso construir uma história que o tribunal visse e que não coubesse em papéis forjados. Ao meio-dia, Camila, a repórter que havia comparecido à audiência, voltou com uma pequena equipe de reportagem. Não era apenas sensacionalismo, era reconhecimento de que ali havia algo maior que um litígio. Estava-se discutindo a dignidade do trabalho. Valentina permitiu que registrassem trechos do processo, sempre com cuidado para não expor nomes de produtores que preferiam permanecer fora da praça pública. Precisamos mostrar a cidade, argumentou Camila, com os olhos vindo daquela mistura de cansaço e convicção. As pessoas decidem no dia a dia. Quando souberem o que está em jogo, vão pensar 2 vezes antes de comprar no balcão errado. A tarde foi tomada por uma série de visitas. Produtores de outras paragens vieram confirmar compromissos. Um pequeno grupo de cozinheiros de um bairro próximo trouxe receitas que usavam o queijo de Valentina, dizendo que o sabor era parte da identidade do prato. Um professor universitário, interessado na história do alimento, prometeu escrever um parecer sobre as técnicas tradicionais de cura e como elas se refletem na composição final do produto. Quando Valentina saiu para comprar sal e um pouco mais de ração para a gitana, encontrou Ricardo à porta de um comércio. Não o esperava ali. Ele parecia mais contido do que na última audiência, mas o mesmo sorriso cortante não a abandonava. «Vejo que anda movimentando a cidade, Mendosta», disse ele, sem disfarçar a ironia. «Isso é perigoso. O tribunal é o lugar certo para resolver. Não é preciso transformar mercados em palanques. O tribunal e o mercado são 2 lugares onde se decide», respondeu Valentina, firme. «Uns decidem com tinta, o resto da cidade decide com a boca, com o bolso, com a memória». Ricardo inclinou a cabeça, a expressão um misto de respeito e ameaça velada. «Cuidado com memórias, elas mudam». Valentina não respondeu, voltou para a queseria e fechou a porta com um cuidado quase ritual. A noite trouxe um vento diferente. Quando a lua já se espiava por entre nuvens, alguém bateu à porta. Era um jovem do bairro, corado, olhos cheios de pressa. «Senhora Valentina, desculpe, ouvi uns barulhos esta tarde perto da sua porta. Parecia que alguém tentava forçar a fechadura». Valentina sentiu o estômago apertar. Não era um gesto isolado, já haviam tentado silenciar outras vozes na cidade. Chamou Dona Remédios e juntas foram verificar. Nada havia sido levado, além de um arranhão na madeira da fechadura, mas a mensagem estava clara. Na madrugada, Gitana latiu com fúria. Valentina acordou sobressaltada, pegou a lampeja e correu até o alpendre. Um vulto fugiu pelo beco com um pacote enrolado. Valentina viu um pedaço de pano, o mesmo tecido que havia usado para embrulhar o documento original pedido a ela, e sentiu o sangue subir às faces.
Alguém ali havia tentado mais do que intimidar. A investida foi para recolher provas físicas, para apagar rastros. Ao amanhecer, as notícias correram. A tentativa de arrombamento virou motivo de comoção. Nunca fora apenas uma questão de queijo, era a vida de uma família, de uma tradição que agora havia de se proteger. O juiz, informado do incidente, marcou reunião para verificar as medidas de segurança. Ele aceitou depor, com medo e com a esperança de que sua voz fosse ouvida sem julgamento imediato. Enquanto isso, Ricardo usava o tempo a seu favor. Tinha advogados que pediam prazos, recorriam, tentavam adiar. Em algumas ocasiões, parecia que o processo se afunilava e depois se alargava, como se houvesse mãos invisíveis puxando um cordão. A comunidade, por sua vez, buscava não apenas suporte jurídico, mas, sobretudo, visibilidade. Ações em feiras, encontros com chefes de cozinha, carteiras de clientes que assinavam declarações de preferência pelo produto autêntico. Num sábado, organizaram uma grande demonstração no coração do mercado. Tabelas, cartazes, barracas com fatias de queijo para provar, folhetos contando a história das mãos. Camila coordenou a cobertura. Fermim trouxe um microfone emprestado e, de repente, a praça parecia uma tribuna de sabores. Pessoas que jamais haviam parado para ouvir começaram a perguntar, a provar, a lembrar. "É diferente", disse um senhor de bigode, com a boca ainda úmida do queijo. "Esse queijo tem história." A prova pública começou a ser um argumento subterrâneo. O gosto seria, finalmente, um testemunho. Não valia como documento legal, mas servia para influenciar o júri moral da cidade. Naquela tarde, uma senhora cobriu Valentina com um tecido velho e entregou-lhe uma lista. Nomes riscados, anotações da década passada. A lista falava de compradores, de datas improváveis, de pequenas trocas que, somadas, compunham uma verdade diferente. Era um mapa de memórias. Mas nem tudo corria bem. Houve uma noite em que um carro parou em frente à queseria. Homens encapuzados desceram e começaram a recolher placas com o nome de Mendonça e Morales de várias barracas próximas. Era intimidação direta, um gesto para dizer: "Parem." A resposta foi imediata e silenciosa. Os feirantes acenderam as luzes, tocaram panelas, fizeram barulho. O carro partiu sem causar danos, mas a mensagem foi a clara. Valentina sentiu o peso do medo, mas também a força que vinha de saber que não estava só. Em Roda, os vizinhos armaram plantões, trocaram telefones, combinaram rotas de ida e volta para que ninguém ficasse vulnerável sozinho. A queseria, que antes era um lugar de trabalho, transformou-se em abrigo coletivo, um local para conversas estratégicas e para quem precisava amparar a cabeça cansada. O tribunal convocou nova audiência para analisar a veracidade de alguns documentos e a possibilidade de que houvesse uma cadeia de pressão sobre o notário. A cidade se encheu de pessoas que queriam assistir. Chefes de família, professores, cozinheiros, vendedores de peixe. A plateia era diversa e por isso poderosa. Cada pessoa que ali estava representava algo a mais do que um voto. Representava falas multiplicadas em casa e no trabalho. No corredor do tribunal, Valentina encontrou Ricardo de novo. Havia um silêncio entre os dois, pesado como um pano molhado. Ele se aproximou com passos contidos. "Veja bem, Mendoza", disse ele, numa voz mais baixa que o habitual. "Não preciso de guerra, posso fazer acordos." Valentina olhou para ele com os olhos firmes que aprendera a ter. Não havia ódio, apenas a paciência de quem sabe que certas batalhas são necessárias. "Acordos? Que tipo de acordo se compra a memória das pessoas?" perguntou ela sem hesitar. Ricardo não respondeu. Virou-se e partiu com sua comitiva. Havia um cheiro de derrota no ar, mas Valentina sabia que o jogo ainda não estava terminado. A audiência começou com formalidades, advogados repetindo termos, peritos apresentando laudos, o som de canetas riscando.
Quando o perito principal pediu para mostrar amostras de queijo e descreveu as características químicas que o distinguem, houve um murmúrio. As palavras técnicas ganharam corpo nas bocas simples da praça quando Camila e outros replicaram em linguagem cotidiana. É o amarguinho do lacto fermentado, é o cheiro da cura que fica nas mãos. No fim do dia, o juiz sugeriu uma perícia adicional, testes que poderiam comparar amostras do queijo antigo, guardadas por Valentina numa caixa crancada com etiqueta, e o queijo presente nas mercadorias reivindicadas por Ricardo. Era uma vitória parcial, o exame poderia vincular, por matérias, as produções. Ao sair do tribunal, Valentina percebeu que a cidade começava a se organizar em pequenas frentes de defesa. Não era o sistema jurídico que resolvia tudo, era a decisão coletiva de não aceitar uma verdade imposta por papéis. Havia ali um novo tipo de justiça nascida do comum. Na queseria, ao anoitecer, uma carta chegou endereçada a Valentina. Era simples, sem remetente legível, mas com um aviso: pare antes que seja tarde. O papel, apesar de anônimo, soou como uma lâmina. Do lado de fora, Catarina, uma vizinha, colocou na janela um cesto com flores e um bilhete: estamos com você. Pequenas coisas multiplicavam coragem. Valentina segurou o bilhete até que suas mãos amoleceram e, com um gesto que parecia mais antigo do que qualquer tribunal, voltou a amassar o queijo, como se aquele gesto fosse o único remédio contra a ansiedade crescente. Havia ainda a questão dos nomes da lista. Em suas anotações, Valentina descobriu um padrão. Alguns compradores apareciam sempre em épocas de chuva, outros em festivais. Era como se um outro mercado paralelo tivesse se formado para legitimar as compras supostamente feitas por Mendoza e Morales. Decifrar esse circuito exigiria viagem a vilas vizinhas, conversar com caminhoneiros, perder noites em estradas de cascalho. Decidiu que faria isso. Não sozinha, levou consigo Fermim e Lupe, mais firmeza do que números na carteira. Antes de partir, sentou-se com Gitana no colo. A cachorra inclinou a cabeça, como se entendesse que a batalha entraria agora em estradas longas. Valentina beijou a testa do animal e, com a voz entrecortada pela determinação, disse: vamos buscar onde escondem a verdade. Ao fechar a porta da queseria, a luz que restou na janela parecia promessa. Havia muito por fazer e o caminho se estendia, pesado e cheio de curvas. Mas a cidade já havia se inclinado para ouvir. E quando a estrada chama, não se volta atrás.